Ao requerimento de número 1263/2014, de autoria do vereador Paulo Lanfredi, e de acordo com o artigo 11, combinado com o artigo 132 da Lei Orgânica do Município, bem como o inciso 6º do parágrafo do inciso 6 do parágrafo 6º do artigo 152 do Regimento Interno da Casa, para que o secretário municipal de Finanças preste as informações pessoalmente sobre as alterações orçamentárias realizadas no exercício financeiro dos anos de 2013 e de 2014. Então, primeiramente, até eu gostaria de convidar o senhor João Batista, que pudesse estar sentado conosco, e gostaria até de agradecer ao senhor João Batista, que nós tivemos um problema, a presidência teve um problema de horário, e nós tivemos que transferir para as 15 horas, e eu agradeço o entendimento do senhor, que veio nos atender aqui às 15 horas. Agradeço. Fique à vontade. Não tem problema, o microfone aqui, ele fala no meu, ou tem aqui o microfone. Então, agora eu vou deixar franqueada a palavra aberta aos senhores vereadores. Tá. Senhor secretário, boa tarde. Eu queria começar com essa primeira pergunta, porque ela já vai direto no questionamento da convocação do senhor. Senhor secretário, segundo o relatório de folhas 19 do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo, referente às contas de 2013 do Executivo, diz o seguinte: constamos a abertura de créditos suplementares, remanejamentos, transposições, no valor total de R$ 30.749.279,69. Conforme o relatório de alterações orçamentais das folhas 22 e 24 do anexo 1, tendo sido citados decretos conferidos pela fiscalização in loco, tal montante corresponde ao valor de 18,05% das despesas previstas. Certo, senhor secretário? Então vamos lá, senhor secretário. Tal percentual é superior àquele autorizado no artigo 6º da Lei Municipal 5.171, de 17/12/2012. Senhor secretário, quais são as suas explicações para esse apontamento do Tribunal de Contas? Boa tarde aos vereadores aqui presentes. Eu acho que não tem município aqui, né? Tem? Boa tarde a todos, boa tarde ao presidente da Câmara, boa tarde ao presidente da comissão. O vereador, é o seguinte: quando a auditoria levanta algumas informações, como é feito de praxe auditagem, o Tribunal de Contas, o que ele faz? Ele pega o relatório, ele lista o relatório que está no sistema, que é o DESP, ele pega pelo total. Então, ele nunca separa por item, por artigo ou por parágrafos. Tá? Então, o que ele fez? Ele pegou o total e dividiu e mencionou no relatório dele. Isso é um relatório que quando vem à prefeitura, nós temos que fazer a defesa, não só desse item, como o demais item, que é protocolado no Tribunal de Contas, a nossa defesa, quer dizer, a justificativa do relatório, para ser julgado, que isso aqui não foi julgado, foi apontado. Bom, enfim, nós temos então, no artigo 6º, que é da Lei 5.171, 17/12/2012, o artigo 6º, ele fica ao chefe do Executivo autorizado a abrir créditos suplementares de dotações orçamentárias contidas nessa lei até o limite de 10%, conforme fixado no artigo 4º. O que acontece? Aqui tem um quadro que nós mostramos como o seguinte: o artigo 6º, a nossa suplementação, ele chegou a atingir 6.800.000.
do total receita. Os demais é artigo 7º. O que é o artigo 7º? São as verbas vinculadas e convênio. Então você tem, que é o parágrafo 1. Artigo 2, operações de crédito que não foi feito. Artigo 3, que é a folha de pagamento, que você remanejou. Então isso aí não entra no percentual dos 10%, ele é fora. Só entra no artigo 6º, o remanejamento de 10, até 10%, somente. Então isso aqui, quando o tribunal levanta, ele não leva em consideração, ele pega pelo total geral. Por isso que a gente tem que desmembrar, que nós entendemos que o auditor deveria discutir também, olhar todos a lei e olhar o que está acontecendo, antes de apontar. Mas, infelizmente, o auditor ele não pensa dessa maneira. Ele levanta todo quanto é informação e manda você correr depois, para justificar. Então, você pode ver no próprio quadro o nosso remanejamento de dotações, de suplementações de crédito, que é o artigo 7º, parágrafo 3, que é o pessoal. Depois nós temos o reforço de dotações, que é a suplementação. E depois tem o que é a suplementação específica por lei. São poucas coisas que a gente fizemos por lei. Entendeu? Então isso chega nos 30 milhões e 700. Mas os 10% que é só do artigo 6º, que representa em torno de 4 a 5%. Entendeu? Então esse é o levantamento que nós estamos justificando perante o Tribunal de Contas, que não teve nada acréscimo de surpreendente aí que se fala, mas não é. Os nossos valores, ele bate de acordo com o que está. Só que o apontamento dele é pelo total, não tem jeito de você resolver isso aí. Então, tudo isso que foi levantado é defensável, você tem que mostrar. Entendeu? Foi essa informação. Tá, mas o gasto, aqui que o senhor me passou, que os gastos com pessoas... João, mas o senhor está... então, não faz parte com o pessoal, você fala assim, pagamento do pessoal, encargos, juros... Olha, o artigo 7º, no curso da execução orçamentária, fica ainda o chefe do executivo autorizado a abrir créditos suplementares. É o item 3, né? Destinado a cobrir insuficiências nas dotações orçamentárias do grupo de natureza de despesa pessoal ou encargos sociais, juros, encargos da dívida, amortização da dívida, até o limite da soma dos valores atribuídos a esse grupo, ou de qualquer grupo de despesa para atender o pagamento de sentenças judiciais. Condições que forma determinada pela Constituição, até o limite da soma dos valores de todos os grupos de despesa. Então, é diferente quando a gente fala, entendeu? Esse grupo dá muito mais, por isso que eu estou falando. Então você não tem um limite na folha de pagamento. João, secretário, boa tarde. Boa tarde. Só para complementar, para não fugir dessa pergunta, do assunto. O senhor citou o artigo 7º, o inciso 1, 2, 3 e o 4. São algumas situações. Houve algum remanejamento baseado no artigo 4º, do inciso 4º do artigo 7º? O 4º? Inciso 4 do artigo 7º. Houve alguma suplementação baseada nesse inciso? Você está falando do destinado ao reforço de dotações, ações mediante anulação de outras dotações, né? Isso. É isso? No realmente, 2013? No 4, ele houve uma suplementação de reforços vinculados. Baseado no inciso 4º. Inciso 4. Qual o montante? É 1.600.000. Com relação ao o inciso 3 do artigo 7º que o senhor citou, que é o gasto com o pessoal, gasto com o pessoal normalmente isso já vem previsto, já é uma coisa previsível. Houve um aumento
tão grande assim qual foi o aumento de gasto com pessoal que não foi possível prever no orçamento? Olha, esse é um orçamento que nós estávamos trabalhando em cima da gestão anterior. Então, nós pegamos um orçamento meio complicado. Então, a grande maioria são suplementações na educação, algumas também em secretarias nós fizemos, entendeu? Porque tivemos que adequar o quadro no ano de 2013. Então, com isso, você acaba mexendo em toda a suplementação. Você tem que tirar de algum lugar e jogar para outro, entendeu? Então, foi isso que acontece, tá? Isso não quer dizer que você está aumentando o orçamento, que você não está aumentando nada. Você está não, a receita é a mesma. Só que o aumento com gasto com o pessoal, sim. Qual foi esse aumento? 8 milhões, qual montante? 8 milhões e 800. 8 milhões e 800 com gasto com o pessoal. Isso tem a ver, porque o orçamento ele é previsto. A gente, analisando alguns apontamentos do tribunal, observou-se que no ano de 2012, o número de cargos comissionados era de 105. E no ano de 2013, esse aumento subiu, foi para 155, em 2012, 102, e em 2013, 155. Houve aumento de 53 cargos comissionados. Esse montante de 8 milhões e 800 tem a ver com isso? Olha, é difícil eu responder para você, vereador, é o seguinte: o orçamento quando foi feito em 2012, a gente não vê o que foi previsto lá dentro, porque você está pegando a gestão anterior, então você sabe o que você está fazendo para o próximo ano. Nós podemos falar a mesma coisa da correção salarial dos servidores, que ele ultrapassou o que estava previsto, segundo a informação que eu tenho, que era previsto de 4. Nós chegamos ao 7, pouquinho. 8,2, né? Isso, alguma coisa. Foi em 2013? Acho que foi isso. Então, com isso, você vê que você já tem que fazer suplementação de folha. Sim. Só nessa diferença, né? Sim. Então, quanto a cargos comissionados... Mas assim, secretário, a inflação, ela já vem prevista. Sim. Então, a gente só vai fazer uma suplementação da diferença da inflação. Só que real foi 1%, exatamente. Um pouquinho. Exatamente. Só não seria os 8% real, é só 1% seria o aumento real. O aumento real foi 1%. Isso, tá? Então a inflação já era prevista no orçamento. Na verdade, isso não, é previsto e não é previsto, dependendo do que você tem que fechar o orçamento. Né? Você tem algumas correções e às vezes você tem que tirar. Isso tem que ser negociado durante o ano com o próprio sindicato, algumas coisas que estão sendo feitas. Entendeu? Porque, na verdade, a correção salarial que você tem que colocar dentro, na verdade, você não é que você é obrigado a dar correção, não. Você tem que ver como é que está a apuração da sua receita e sua despesa. Para você, eu acho que, como o nosso presidente aqui tem mais nesse sentido de correção salarial, que é complicado na área pública. Então, você trabalha sempre tentando fechar receita e despesa. Se você está equilibrado, você consegue passar alguma coisa, senão você não consegue. Então você tem que ver como é que está a situação, mas isso não é o foco nosso nesse sentido. Só estou falando o que impacta dentro da folha de pagamento. Tá? Agora, sobre o cargo comissionado, eu, sinceramente, não posso nem falar do ano 2012, como é que estava a situação. Tá? Quando chegou, já estava tudo enxuto lá, algumas coisas muito enxutas, já estava totalmente quase enxuto. Então, como até o próprio Tribunal de Contas, nesse relatório, ele compara a número de pessoal, mas ele compara com dezembro de 2012. É ao contrário, não pode. 2012 estava enxuto o negócio. Então você teve uma elevação de aumento de pessoal. Entendeu? Só para você entender. Secretário, por favor. No início do nosso mandato, em 2013, teve um ajuste de salarial dos funcionários públicos, que eles estavam ganhando R$ 65 a menos que o salário mínimo. Sim. Esse estava previsto no orçamento? Também não estava previsto. Bem lembrado, vereador. Bem lembrado também. Né? São tanta coisa, são tantas... Secretário, até aproveitando a pergunta do nome vereador, quantos funcionários eram, em média? De 65. Quantos funcionários que receberam essa diferença de R$ 65? Eu acho que deu mais ou menos 85 a 90. O impacto não seria tão grande. Os R$ 65 não daria um impacto em milhões. A gente estaria falando de nós estamos falando, R$1.000. Mas vai acumulando sempre algumas coisas. É que a gente está falando... Não sei. Tudo bem. Claro que dá um impacto, mas não é algo assim que geraria um impacto tão grande no orçamento. Teve alguns impactos do ano passado, que alguns acertos, alguns área médica, eu acho que teve alguma coisa. Na própria educação teve também. Entendeu?
Então eu não me lembro direito dos impactos, mas tudo isso a gente vai anotando para poder saber onde está acontecendo as coisas. Então. O Tribunal de Contas apontou aqui, né? Em 2012 tinha 102 comissionados. Agora, o ano 2013, 155, né? Então, esse é comparativo que nós entendemos, né? Até justificamos, mostramos o acréscimo que ele mostrou. Ele pega, porque ele põe o quadro de dezembro. Dezembro não tem a comparativa, não é comparação, pô. Ou se ele fizesse uma média ano, que também não é certo, né? Quando você fala em quadro de pessoal, você tem que falar sempre o último mês, né? Mas como é o último ano da gestão e teve que fazer essas adequações na área de comissionado do governo, então ele reduziu tudo em dezembro quase. Está certo que ele começou a fazer a redução em outubro, parece, eu não lembro de cabeça. Mas só que em dezembro ele tirou tudo. Depois você começa a comparar. Não tem comparação. Secretário, com relação, novamente, ao orçamento, né, como o senhor já falou que houve alguns remanejamentos, além dos 10%, no caso do gasto com pessoal, e esse do inciso 4º do artigo 7º, que fala sobre dotações de ações mediante anulação de outras dotações. Sim. O senhor consegue me informar, em todas as pastas, de quais pastas foram retiradas esses recursos, e se todas atingiram o que estava previsto no orçamento, ou se não atingiu, aquelas que tiveram que ser retirada uma dotação, qual foi esse montante em percentual? Por exemplo, foi retirado 10 para atingir esses 8 milhões e 800, foi retirado 5% do orçamento da educação, 4% para a gente poder ter uma tabela disso? Não, eu não tenho uma tabela assim, porque isso aí é feito de acordo com os fechamentos, né? Então é complicado você ficar lançando por... Então, mas para a gente ter acesso a essa informação... Isso aí você vai ver no orçamento da secretaria, ver onde está usando, ou está deixando de usar, ou quanto tempo, ou se ele não vai usar. É consultado também se ele vai usar até a coisa, ou segura, ou empresta o dinheiro dele, empresta para mim que depois eu vejo onde eu vou arrumar o dinheiro para você. É uma história meio assim, entendeu? Para você fechar. Mas não tem, assim, a secretaria X participou com tanto, não. Onde está sobrando? Então, é melhor. A gente consegue saber qual foi a despesa de cada secretaria? Ah, sim, depois você sabe, todas as despesas que Hoje, assim, tem. por exemplo, por secretaria, o senhor tem condições de nos informar agora? Não tenho. Eu não tenho por secretaria. Qual foi a de 2000, quais foram a despesa real de cada secretaria no ano de 2013? Toda a secretaria? Você fala total geral, né? Não, individualizada por secretaria. Por secretaria, mas despesas totais. Totais. Do ano no exercício de 2013. Sem problema, isso eu tenho também. Então tá bom. Posso, aí a gente pode fazer um requerimento? Pode fazer um requerimento, você não tem problema nenhum. Ô João, você falou que somente os gastos com a folha de pagamento, né? Você falou que isso aí o Tribunal de Contas colocou pelo artigo 6º, certo? Exato. E o pagamento de conta, a folha de pagamento faz parte do artigo 7º, certo? Artigo 7º. Mas isso aí está em lei? O Tribunal de Contas reconhece? Reconhece, isso aí está reconhecido. Porque está na própria lei orçamentária que é aprovada pelo Legislativo, certo? A própria lei tem todos os artigos. Ele leva essa cópia também, entendeu? Ele tem a cópia dessa lei. A primeira coisa que eles pedem é a cópia da lei orçamentária. Isso é fatal, entendeu? O que a gente fica meio chateado é que eles não discutem com você quando está fazendo auditagem, sabendo se o seu número, né? Então, simplesmente ele pega pelo relatório e aponta, entendeu? E aponta, depois você tem que defender, fazer entrar com processo de defesa. Mas o senhor não acha que essa justificativa que o senhor está me passando é uma lei municipal que na lei federal não se aceita essa justificativa? Você tem a lei federal? Oi? Na lei federal, eu já fiz o levantamento, a consulta, na lei federal não se aceita essa justificativa. Não, eles falam... E uma lei municipal não prevalece sobre uma federal. Eu não sei. Sempre foi trabalhado sobre a lei municipal, sobre a lei orçamentária. E que eu saiba, todos os municípios trabalham dessa maneira.
E outra, eu também vi a lei federal, que ele fala até 10%, levando em consideração a inflação e o PIB, a variação do PIB. É isso que você está falando, né, dessa lei. Sim. Só que a lei ela não é muito clara, né? Eu li muito isso aí. Você lê a lei, depois você vê um jurista falando. Eu acho que nós tivemos já uma experiência de um jurídico que se baseou numa lei municipal e que eu provei que a federal prevalece. Eu concordo. Amigo do doutor, né, doutor? Não, eu acho que... Mas só que você vê que o próprio tribunal não questiona. Ele aponta. É isso que eu estou querendo defender. Próprio, tá? Que o senhor está tentando uma justificativa na municipal. Ok, e eu mas tenho uma tá justificativa que na federal não se permite. Ok, mas nós não trabalhamos com a lei federal, pelo que eu estou falando. Estamos trabalhando com a lei que está aprovada no orçamentário. É isso que nós estamos trabalhando. Ok? Você acha, vereador, que na lei municipal está previsto que além dos 10... não consta o remanejamento dos 8%? No entendimento federal, não. No entendimento federal, todo o remanejamento seria até os 10%, aprovado em lei, sem autorização do legislativo. Passando isso aí, só com autorização em projeto, com autorização do legislativo. Só que é o que eu estou falando, a lei federal, todo mundo questiona essa lei, por isso que eu estou falando. Eu já vi a lei, li a lei, vi o questionamento de um jurista, comecei a ler, e você vê que cada um tem uma interpretação diferente, então é complicado, é isso que eu estou falando. O próprio tribunal não levanta isso aí para nós. Então, mas o apontamento do tribunal é justamente pela lei federal, não a municipal. Nós estamos baseando na lei de aprovação da orçamentária. Continua franqueada a palavra aos senhores vereadores. Secretário, consta aqui no requerimento de convocação que o senhor apresente as cópias dos decretos que autorizaram as alterações orçamentárias no exercício financeiro dos anos 2013 e 2014. O senhor trouxe? Não, eu não trouxe a lei, porque os decretos, porque são muita cópia para tirar. Na verdade, eu até proponho que se você quiser fazer uma visita lá para a gente mostrar todo o decreto, 2013 são 68 decretos que foram feitos. Inclusive, temos da Câmara também, que foi feito, tá? Presidente, então, como é uma convocação da casa, eu gostaria que Vossa Excelência solicitasse um servidor para que possa ir lá até a Prefeitura e tirar cópia de todos esses decretos aqui, porque faz parte da... Está autorizado? Quem autoriza é o chefe do Executivo, eu só apenas respondo, tá? Foi solicitada a cópia, senhor presidente, então eu gostaria que fosse um servidor lá e retirasse cópia, ou fizesse carga para retirar aqui, mas eu queria ter acesso, gostaria de ter acesso a essa documentação que foi aprovada em plenário. Ok. Será enviado. Senhor secretário, o senhor sabe me dizer quais foram os projetos de lei que o senhor prefeito encaminhou a esta Casa Municipal solicitando a abertura de crédito adicional, suplementar e especial? Ela teve dois decretos, que é a Lei 5198 e a 5199. Que uma foi da quadra da CDHU e outra foi da subvenção da Mais. E depois ela enviou, acho que 2 ou 3, que fez a solicitação de crédito de suplementações também, da Câmara Municipal. Acho que é 3. Eu não lembro a lei qual era aqui. E depois tem mais 3 que não foram feito lei da Câmara. Deixa eu ver. Da Câmara foi a Lei 5207, 5225 e a 5241. Tá? Essa foi as 3 leis e as do Executivo, que é a 5198 e a 5199. Secretário, com relação a dotações vinculadas, convênios, houve suplementação? Remanejamento, alguma coisa? Que é o inciso 2. Inciso 2? 1 e 2, né? 1. 1, né? 1.
O 1 tem. Qual o montante? O montante é de 13 milhões. Uma que foi de superávit financeiro, de exercício anterior, de 3 milhões e 900. E o excesso de arrecadação de convênio, que é 9.383. Superávit 3 milhões. 3.800, 3.900 3.900. 9.383 do excesso de arrecadação. O 9.383 foi... Milhões. Tá, mas de vinculado? É vinculado, convênio. Tá, convênio. 3 milhões superávit. Ok. Continua franqueada a palavra, senhor vereador. Senhor secretário, o senhor sabe dizer se os auditores, quando estiveram na prefeitura, eles tinham conhecimento da lei municipal, do artigo 7º? Claro que tem, porque eles pedem a lei. Eles pedem, né? Pedem. A primeira coisa que eles pedem é separar toda a documentação, inclusive a lei. Então o senhor acha que eles se basearam mesmo pela lei Exatamente. Federal, apontando do jeito que foi apontado, né? Eu não posso falar nada. Eu estou trabalhando com a lei municipal, que é a lei de aprovação do orçamentário. Então, se ele está trabalhando, eu não sei. Não posso responder. No entanto, a nossa defesa é em cima da lei. Entendeu? Certo. O senhor sabe dizer também qual é a origem dos recursos utilizados para a abertura dos créditos suplementares especiais? Você está falando aqui na operação de crédito, qual item você está falando? Qual parágrafo? Então, porque foi aberto os créditos suplementares, certo? Ok, Você suplementares. sabe dizer da origem? Claro, o suplementar eu acho que o vereador Marcelo perguntou, não foi? O que ele perguntou para mim. É? A origem, exatamente. Tem várias origens, tem várias secretarias, né? Ah, tá entendeu? certo. É isso que eu estou falando. Tá. Você lembra, querido? A resposta dele? Que daí depois a gente vai pegar os valores, né? Ele vai... Que daí a gente consegue... Não, o que ele pediu foi... Ele pediu outra coisa. Que daí a gente consegue saber da origem, né? É muito complexo, porque é um relatório muito grande. Não tem jeito de você explicar. Que a origem foi de valores de várias secretarias, né? Eu deixo de fazer comprar um negócio lá e tiro a verba dele e jogo para... Certo. E senão você não tem jeito de remanejar. Tá. É difícil para você fazer esses manejamentos. A gente também está procurando atender dentro do cronograma de obedecer leis, fazer um decreto-lei mesmo, um projeto de lei. Mas é difícil quando você vem no final do mês precisar de fazer uma suplementação. É corrida, porque você tem que pagar imposto, como aconteceu com a Câmara, esse final de mês. Tudo corrido. Então não dá tempo de fazer projeto de lei. No dia 29 para o dia 30 recolher. Você tem que fazer uma dotação rápida, tem que fazer um decreto. Entendeu? São coisas que você tem que pensar, você não se amarra a contabilidade, você não consegue ir para frente e nem amarra todo mundo. Por isso que o negócio tem que ser muito rápido, né? Na medida do possível, vamos procurar atender sempre mais rápido para poder. Ô João, e pro ano que vem, o senhor acha que esse valor gasto no artigo 7º aqui, inciso 3º,
isso aqui já está previsto no orçamento ou vai ter novamente esse gasto? Não, vereador, é o seguinte, todas as despesas, esses gastos já estão previstos no orçamento. Tudo vai acontecer dependendo do decorrer do ano, o que vai acontecer com as contas deles, porque a gente sempre, esse ano nós estamos acertando para ver se a gente não faz muito assim na parte de folha de pagamento. Tudo vai depender de acerto, correção salarial, o que vem por trás, mas já está tudo na previsão. Agora, dependendo do comportamento do mercado também, já não sabe como está. Então, tudo isso você tem que se policiar. Mas isso nada impede que, às vezes, você vai ter que fazer alguma coisa. Entendeu? Que nem 2014 aqui, como o Tribunal de Contas, nós não prestamos conta de 2014, que não encerrou o ano. Então, nós estamos trabalhando em 2014, por isso que nós não temos coisa para falar 2014. Mas 2014 é um ano atípico, complicadíssimo, porque é muita correção. Nós tivemos um problema. Vocês devem saber, aqui é um ponto que eu vou falar, que a aprovação do orçamento de 2014 estava inclusa uma receita da CIP, de 3 milhões e 800, mais ou menos, no orçamento, que nós tivemos, que foi cortado. O valor do orçamento permaneceu. Eu tenho que eliminar dotações para remanejar essa receita. Então eu tive problema muito sério esse ano. Então, quer dizer, é um ano que foi difícil. Está sendo difícil, né? Então tem muita coisa acontecendo. Entendeu? Só para vocês entenderem como é que funciona a finança. As finanças do município não é fácil. Você tem que sempre estar trabalhando. Seu João, vou fazer uma pergunta para o senhor aqui. Relativo ao ano 2013, qual foi o total da receita referente, as despesas referente aos gastos da receita? O valor total? A receita fechou em 187 milhões e 846. 187,446. Eu estou falando da só... receita. Receita, eu estou falando só prefeitura. Quando eu falar que eu juntar mais algumas receitas, vai dar 189 milhões. Isso é real? Real, realizado. Realizado. 189 é o total, fechando com tudo, tá? A despesa da receita também é a mesma coisa. Né? Tudo que você receita, você gasta com despesa. Então não teve... Não. Ô João, agora já em 2014, a prefeitura realizou alguma alteração orçamentária, abertura de créditos adicionais, transferências, remanejamentos este ano? Evidentemente que é isso. Nós fizemos suplementação, fizemos bastante, inclusive até da própria Câmara estão fazendo também. Todos têm. Só que nós não encerramos o ano ainda, porque tem mais para fazer, até dezembro, né? Dezembro que fecha tudo, né? Secretário, aí nós temos fechado. Isso desse ano dentro dos 10%, né? Tudo dentro do limite, não tem nada do mesmo critério que está aqui. É o mesmo critério. Isso, é porque quando, por exemplo, a Câmara vai fazer alguma alteração, ela pede para o prefeito. Sim. Não, então, claro, é só, tudo assim, tem como o prefeito feito... também, quando precisa, ele solicita para a Câmara. Não, então, claro, tudo tem esse feito... Mas dentro dos 10? Tudo dentro do que é previsto em lei, não tem nada... Porque para a Câmara não chegou nenhum, né? Não, quando é decreto, é feito pelo Executivo. Ou quando é um projeto de lei, aí vem para a Câmara. Decreto dentro dos 10%. Dentro da lei, dentro do previsto. Fora daquilo, não. Porque o senhor passou aqui para mim que o ano passado a Câmara recebeu dois projetos de lei, certo? Dois. E este ano a Câmara não recebeu nenhum até agora. Eu acho que esse ano, eu não lembro, eu preciso dar uma confirmada lá. Você tem, eu acho que acredito que não. Também não. Este ano não. Então este ano está sempre dentro dos 10%. Dentro dos 10%. Eu acho que nem da Câmara teve aí para cá. Não teve projeto de lei. Eu acho que se tiver um só. Que eu acho. Não sei, eu acho que não, acredito que não. Acho que não teve não.
Eu não me lembro, tá? Então, secretário, com relação ao orçamento de 2014, que foi previsto 242 milhões, foi a previsão da lei orçamentária aprovada o ano passado. A gente vai bater essa meta em termos de receita? qual que você está falando? 200 e? 42 milhões, se não me falha a memória. Foi aprovado no orçamento do ano passado. Foi previsto para esse ano. Aham. Uma vez que falta apenas um mês e meio aí para o final do ano do exercício. Com a queda da receita e com todas as situações, nós devemos chegar a 205 milhões. 205, então... Mais ou menos por aí, né, nessa faixa aí. Mas aí é uma dúvida. O remanejamento dos 10%, ele é calculado sobre o real ou sobre o previsto? Sobre o previsto. Sobre o previsto. Ou lei orçamentária. Então os 10%, que seria nos 240, seria 24 milhões. Sobre os 205, ele daria um montante maior. Exatamente, seria um montante maior. Então tá. É porque quando você faz a lei orçamentária, você faz as previsões de verbas vinculadas, aquilo que você vai tentar fazer uns convênios. Né? Mas eu acho assim que a diferença foi muito grande em muito termos grande. do previsto e o do real. Estamos falando aí de quase 40 milhões. Mas na própria reestimativa que nós viemos à Câmara, acho que não sei se foi em setembro ou foi em agosto, uma estimativa, nós já chegamos a reduzir esse valor. Uhum. Eu não lembro de cabeça, 200 e pouquinho lá, 210, alguma coisa, 218, acho que é 218 mais ou menos. Agora, vou até fazer uma pergunta, porque para 2015 está se prevendo o mesmo orçamento, de 200 e... Exato, nós já fomos mais cautelosos nessa situação, porque nós estamos vendo que é uma situação muito preocupante no 2015, né? Já falei isso aqui na lei orçamentária para vocês. Então a gente foi meio cauteloso. Apesar de a gente colocar umas verbas vinculadas, tudo é tentativa, né? Que tem que fazer. Temos que trabalhar para isso, como não só executivo, como legislativo, nos ajudar. Tudo aquilo você tem que prever uma ação, porque senão depois é complicado você prever isso aí. Porque aí você tem que fazer projeto de lei, pedir para aumentar, aí você tem tempo, você perde tempo. Não? Então você já tem que colocar pelo menos uma ação, aquilo que você gostaria de fazer. Né? Uhum. Nem que seja um valor irrisório, um valor que... Mas pelo menos você tem ação. Entendeu? Entendi. Isso é importante. Então, tá bom. Tá? Obrigado. Continua franqueada a palavra aos senhores vereadores. Cardinho, Sena, Celso, Reinalma, vereador Marcelo, vereador Nininho, vereador Paulinho. Tranquilo? Só ratificar a questão das cópias do decreto que eu solicitei a Vossa Excelência para que a casa possa ter acesso a esse decreto que foi solicitado em requerimento. Tá? Correto, nós vamos providenciar isso. Estaremos providenciando. Bom, nada mais havendo, eu agradeço a presença do secretário João Batista e dou encerrado esta reunião. Primeiramente, quero agradecer a vocês, vereador, agradecer ao presidente da Câmara, ao nosso vereador o Paulo, né, da comissão. Espero ter respondido, ter chegado aos nossos objetivos, né, porque a gente também não é perfeito, mas procura sempre dar as informações necessárias. Tá? E aquilo que faltar, falei, pede por escrito e a gente vai também trabalhar em cima. Ok? Tá. Boa tarde. Secretário, agradeço também que o senhor ter mudado a hora de manhã para tarde, que favoreceu, acho que não só acho que a vários vereadores. Agradeço o senhor ter aceitado. Eu fiquei a princípio que eu tinha um compromisso, acabei cancelando o compromisso, mas a gente sempre dá um jeito, só não dá para morte, mas tudo bem. Agradeço, secretário. Obrigadão.